Nesse vídeo eu vou falar sobre uma visão mais produtiva e moderna sobre a Red Pill e quem sabe vai servir como uma White Pill. Eu vou explicar o que significa isso e como o que eu vou dizer nesse vídeo pode transformar sua vida ou tornar ela mais produtiva. Sobre a Red Pill, a gente vê que na sociedade que a gente está, um termo que é muito usado, né? Red flags, que muitas mulheres acabam se utilizando de leis, coisas que estão na sociedade de forma a prejudicar alguns homens, seja por um relacionamento que não deu certo ou que ela não aceitou. Veja bem, o que a gente pode tirar de produtivo sobre a Red Pill é que a gente, obviamente, tem que analisar o tipo de pessoa que a gente se relaciona. E aqui tem alguns pontos fundamentais. Um deles é a maturidade. Eu vejo muitas pessoas exigindo que uma mulher de menos de 25 anos tenha uma maturidade de uma mulher que tenha mais de 25 anos. Pela visão da ciência, a parte do neocórtex que está relacionado à tomada de decisão racional do nosso cérebro, todas as decisões racionais do nosso cérebro parte do neocórtex. Então, assim, antes dos 25 anos, muitas das nossas decisões são emocionais. Né? Uma coisa que você pode analisar em vista da maturidade, se essa pessoa é mais racional ou mais emocional. Numa conversa, pergunta sobre coisas da vida, etc e tal, mas analise como essa pessoa é responsável pelos outros, como ela trata desde o garçom, os amigos dela, familiares, e como ela tem a visão oposta de pessoas que pensam diferente. Ela vai pensar de um modo mais racional ou muito mais extremista emocionalmente. Né? Só nesse ponto aí você já consegue tirar muitas coisas, porque já seria um ponto fundamental para você se relacionar com uma pessoa. A maturidade. Então, relacionamento não é para todos. Se você não tem maturidade para estar em um relacionamento onde as suas emoções vão dominar, devido ao quê? Insegurança, relacionamentos passados que trouxeram essa insegurança e muitos pensamentos negativos sobre a pessoa, ela pode ter passado por um relacionamento onde a pessoa só botou ela para baixo. Traições, etc, etc e tal. Em visto um outro ponto da Red Pill, que é a questão financeira sobre processos, etc e tal, alguns falam de soluções que você tem que ter um patrimônio em criptomoeda. Seria uma via, uma opção. Mas pense num ponto. Você pode pagar a conta de uma pessoa que você gosta e tal, mas tenha em vista, mesmo que você venha ajudar financeiramente a pessoa que você vai se relacionar, ela tem que ser dependente de alguma forma. Ter o seu trabalho, o seu sustento, ou estar estudando para isso, né? E não está em vista de só a se prender o que o outro tem materialmente, né? E assim,
A Red Pill coloca muitos pontos sobre o comportamento das mulheres hoje em dia, mas eu vejo muito que está relacionado à maturidade, à superficialidade social que a gente tem, valor naquilo que a gente tem ou aparentemente quer ter, né? A falsa imagem que a gente tem de pessoas na internet, no Instagram, que a vida de ninguém é perfeita, né? E por que eu falo agora dessa questão? Porque as pessoas, elas acabam perdendo muito tempo projetando uma pessoa que realmente não existe ali. Como eu falei, todo mundo do começo que está se conhecendo para um relacionamento mostra o melhor. Mas a gente tem que ver como ela lida com outras pessoas, outras questões, o quanto ela é responsável, o quanto ela fica presa materialmente às coisas, né? E assim, um outro ponto, conectando com esse ponto da visão que a pessoa tem que ser ela mesma, não projetar ter uma vida só para mostrar, para aparecer para os outros, é uma pessoa que realmente vai ligar menos para a opinião dos outros, vai viver de acordo com a sua identidade e também, mais um ponto, de acordo com os seus princípios. Você tem princípios que não são negociáveis. Você tem que ir de acordo com os seus princípios e não mudar por causa de outra pessoa, né? E agora eu quero falar aqui um termo que eu acabei inventando, White Pill. O que seria isso? Dentro da Red Pill, Black Pill, Green Pill, todas as pill que existem, o que a gente pode identificar um padrão que é um pensamento de uma realidade onde determina um comportamento X e certos aspectos que a pessoa tem que se encaixar ou não e aceitar aquela realidade seria imutável, não é? Então, existe, né, pensamentos divergentes dentro do que se trata cada pill, né? Mas a minha visão agora, tipo, da White Pill, pílula branca, seria a pessoa viver da melhor forma possível. Como seria isso? Você não vai viver numa expectativa de vida. Você vai pegar o recurso que você tem, o conhecimento que você tem, a essência, quem você é de verdade, os seus princípios. E não importa o que aconteceu com você, se aconteceu um acidente, você está com um problema de questões financeiras, não importa, você vai pensar como eu posso viver da melhor maneira possível na minha vida. E a pílula que você tem que tomar diariamente é a situação que eu estou hoje. Eu posso melhorar com o recurso que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, né? Com o tempo que você tem. Você pode? Outra coisa, se não dá para melhorar, tem alguma coisa que você possa fazer para que não piore a situação? Outra coisa, aquilo que não está no seu controle, como do estoicismo fala, né? Se aquilo não está no teu controle, você não tem que se preocupar. Se está no controle, você tem que agir. Mas dentro daquilo que você quer melhorar ou está insatisfeito, o que você tem controle? Você não tem controle
das pessoas totalmente gostarem de você. Mas você pode ser mais agradável? Pode, mas não fingindo ser outra pessoa. Você vai entender quais são os seus princípios, os seus interesses, sua identidade, sua personalidade. Você vai ser uma melhor versão daquilo que você realmente quer ser. Não é mesmo? Então, as pessoas gostarem de você não está no seu controle, né? Se você está numa situação financeira ou de você não está conseguindo recursos, você vai continuar fazendo o que está ali no teu alcance, não se preocupando com o que eu poderia ter feito, poderia ter escolhido outra profissão que eu vou ganhar mais, etc e tal, mas não é bem assim. Então eu quero que você reflita e pense sobre isso.